Olha só, os próximos 7 jogos do Flamengo, tá, são contra o Vasco, isso de um campeonato brasileiro, tá, e o Flamengo, cara, tem tudo para bater o recorde, como eu falei ontem, tudo para bater o recorde no Campeonato Brasileiro. Os próximos 7 jogos, Vasco, Corinthians fora, Cruzeiro em casa, então Vasco em casa, Maracanã, mando do Flamengo, Corinthians fora, o Flamengo joga muito bem lá na Neoquímica Arena, o Cruzeiro em casa, o Bahia fora, né? Mas o Rogério Ceni ele nunca conquistou nenhum empate contra o Flamengo. Botafogo no Engenhão, Palmeiras em casa e o Fortaleza fora, tá? Essa é a agenda do Flamengo aí no Brasileirão. O Flamengo tem que pelo menos aí ganhar uns 5, 6 jogos. Se ganhar 6 jogos e empatar um, fica muito perto do título, né? A gente já vai estar aí bem com muita chance de ser campeão. Se o Flamengo conseguir aí ganhar 6 jogos pelo menos desses 7, fica muito perto do título. Olha só, a gente teve há exatos 44 anos o Zico jogando contra o Maradona, tá? O Flamengo versus Boca, né? Se enfrentaram no Maracanã, 2-0 Flamengo contra o Boca Juniors na despedida de Carpegiani dos gramados aí naquele dia. O argentino ficou impressionado, né? O Maradona ficou impressionado com a torcida do Flamengo e com o Zico. Mas o pessoal tá brincando, paparazzo é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. O paparazzo ficou novinho, mas é que eu só fiz a barba aí, sabe? Porque eu vou falar para vocês. Eu fiz a barba em 2019, antes das quartas da Libertadores. Eu tive uma cirurgia de desvio de septo. Se vocês pegarem o vídeo do Flamengo e Inter, das quartas da Libertadores de 2019, eu tava com uma bandagem aqui, né? Parecia um bigode. Era porque eu tinha feito a cirurgia de desvio de septo. Olha só, em entrevista ao portal UOL, o José Boto avaliou a janela de transferências do Flamengo e reconheceu que poderia ter sido mais eficiente. Pô, tá exigente ele, porque eu achei que ele foi muito bem na janela, né? Ele falou o seguinte: nós, quando trabalhamos, nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas, levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do que planejamos. Mas estão sendo muito exigentes consigo mesmo, né? Eu acho que o Flamengo fez uma excelente janela. Melhor para mim, gastou menos da metade e fez uma janela muito melhor do que o Palmeiras e o Botafogo. Olha, o Arrascaeta vive o seu ano mais goleador, né, em 2025, igualando aí o recorde de 18 gols que tinha feito em 2019. Então já igualou 2019, mas em menos jogos, né, 43 contra 52. Além dos gols, ele também contribuiu com 13 assistências, mostrando que segue sendo peça importante no ataque do Flamengo e decisivo em jogadas de criação e finalização. Temporadas com mais gols, 2025, 18 gols, 43 jogos. 2019, 18 gols, 52 jogos. 2018, 15 gols, 48 jogos. Tá? Então, o Arrascaeta do Flamengo é um Arrascaeta numa versão melhor ainda, né? Porque 2018 ele ainda não estava no Flamengo. Ele chega em 2019 junto com o Gabigol. Eu lembro perfeitamente dele sendo apresentado, inclusive. Olha, e que loucura, e Venezuela abre conversas com o Tite para o próximo ciclo de Copa do Mundo, tá? Desempregado há um ano, desde que deixou o Flamengo, o treinador ainda avalia o futuro da carreira. Na verdade, ele, né, não quis iniciar um novo trabalho no Corinthians e tal. Nos próximos dias, Tite passará por uma cirurgia no joelho e só depois decidirá os próximos passos. Então, o ex-técnico do Flamengo pode assumir a seleção da Venezuela. Olha só, trazer mais um trecho aqui da entrevista do José Boto para o UOL. Ele fala o seguinte, sempre sobre o Gerson, tá? Sempre tive a sensação que o Gerson, apesar de ter renovado, aspirava a mais salário. É natural, isso não é uma crítica. Percebemos também que o Zenit poderia voltar à carga. Então, baixar a cláusula foi para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Se mantivéssemos os valores que estavam, obrigaria a mais uma negociação com desgaste. O que pensamos foi, colocamos um valor que o clube pode pagar à vista, isso foi acordado com o staff do Gerson, tá? Então, eles combinaram com o staff do Gerson que eles iam abaixar a multa para obrigar o Zenit a pagar a multa
e contratar o jogador à vista. Campanha muito fora de série, né? Muito fora do comum, né? E o Flamengo aí está realmente muito perto de confirmar ali pelo menos que vai brigar pelo título ali até a reta final, né? Mas acredito muito nesse título, estou muito confiante nesse título do Flamengo. Olha, segundo a apuração da nossa equipe Paparazzo Rubro-Negro, a diretoria dos conselhos do Flamengo confirmou aos membros do CODE a realização da reunião nesta quarta-feira às 18h30, que terá como pauta central uma apresentação sobre o projeto do estádio do terreno do gasômetro. Interessante é que no próprio documento enviado aos conselheiros o tema já aparece descrito de forma direta como estádio no terreno do gasômetro, reforçando a relevância e a oficialidade do assunto que será tratado na reunião desta quarta-feira. E tinha jornal aí falando que o Flamengo não ia construir mais o seu estádio, que ia acabar o sonho do torcedor do Flamengo. Balela, né? Olha só, a gente teve aí também para passar para vocês. Cara, trouxe ontem, acho importante a gente estar falando novamente. O José Boto falou sobre a renovação, né, falou que chegou proposta pelo Pedro de 18 milhões de dólares do mundo árabe, né, porque dólar do mundo árabe, e que o Flamengo não aceitou e que aquele negócio de valor, ele só estava falando quanto que ele achava que o Pedro valia naquele momento, não que realmente valesse 15 milhões de euros, que ele achava realmente que o Pedro valia muito mais, ainda mais na fase que ele está agora, e que chegou proposta e o Flamengo não. A maior prova disso é que o Flamengo não quis vender o Pedro. O Flamengo não aceitou vender ele para um time da Europa por 18 milhões de euros. Da Europa não, do mundo árabe. Por 18 milhões de dólares, desculpa. Então o Flamengo não quis vender o Pedro, o Flamengo não negociou. E o jogador queria ficar, como a gente tinha falado. E a mesma coisa o Felipe Luiz. Ele quer ficar. O Flamengo fez a proposta após a derrota para o Central Córdoba para fortalecer ele, para dar moral para o Felipe Luiz. Ele não chegou a dar a resposta e agora ele disse para o Boto que ele quer ficar. E o Boto está preparando o contrato e vão resolver tudo aí. Contrato talvez aí de 2 anos mais para o Felipe Luiz, tá? Então o Flamengo teve tudo se resolvendo aí, né? Após o problema que aconteceu, agora já está tudo na maior paz, tudo muito tranquilo, graças a Deus, tá? A gente vai ter a Flamengo TV transmitindo com exclusividade em todo o Brasil a Copa Intercontinental de Clubes do Basquete, tá? Começa no dia 18 de setembro em Singapura. Flamengo disputa contra equipes aí que podem ser, né, a gente não sabe como é que eles estão agora, mas podem ser muito fortes. Lá em Singapura, como eu falei, o Flamengo estreia na quinta-feira contra o NBA G League United, dos Estados Unidos. No dia 19, às 6 horas da manhã, o duelo é contra o Illawarra, o Hawks, da Austrália. E os jogos decisivos serão disputados no fim de semana, tá? Então, o Flamengo aí, vamos estar ligado aí na Flamengo TV e vamos dar muita força para esse time do Flamengo, time aí que a gente sabe que tem tudo para conquistar mais um título mundial. O Flamengo que já é bicampeão mundial de basquete, né? E tricampeão da Libertadores, foi campeão esse ano novamente. Tricampeão no profissional, na base, bicampeão da Libertadores, tá? Então, o Galvão Bueno falou na transmissão da Amazon Prime sobre a atuação do Saul. Ele fala o seguinte, basta um espaço que se dá para esse time do Flamengo sem marcação que acontece isso aí. E esse cara aí, o Saul, sabe jogar bola. Eu estou a cada dia mais impressionado com esse Saul. E ele não fez um cruzamento, ele dá um passe de cabeça para Arrascaeta, que acerta o tempo de bola e sobe no meio de 2 zagueiros para marcar. Ele nem subiu muito não, mas a bola veio certinho ali. Porra, que cruzamento do Saul, né, gente? Impressionante o cruzamento do Saul. Olha, tem uma notícia importante para a gente trazer aqui. Primeiramente, a gente viu aí o rapaz aí que está sendo ameaçado, que ficou pisando na cara dos jogadores nas fotos, né, do vestiário do Fluminense, dos jogadores do Fluminense. Cara, isso não se faz, mas o rapaz ele vacilou, ele
ele cometeu um erro muito grave, mas a questão é que a gente também não pode achar que tem que ameaçar, que tem que fazer isso aí, entendeu? Até o pessoal tem muita gente falando, há muita gente falando que tem que ameaçar sim, que não sei o quê. Cara, eu acho que nada se resolve com violência. A gente teve o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, a questão do Charlie Kirk, né? Eu acho que nada se resolve com violência, gente. Nada se resolve. E aí é fácil culpar extrema isso, extrema aquele. Não. Nada tem. Política, futebol, nada pode se resolver com violência. É surreal. E ainda tem gente que comemora a morte dos outros. Esse é que é o pior de tudo. Olha só, a gente então tem aqui uma informação valiosa, uma informação muito importante sobre mudança no futebol brasileiro, que vai ter desafio de vídeo pela primeira vez. E aí será no Campeonato Paulista, tá? A ferramenta chamada Football Video Support permite que o técnico solicite a revisão quando entender que houve erro em 4 situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado. Tá? Então o técnico vai poder escolher uma dessas 4 situações e ele terá ali um limite por jogo, né, para fazer de desafios. Né? Cada treinador inicia a partida com direito a 2 pedidos. Tá? A sinalização será feita com um gesto girando o dedo no ar, acompanhado da entrega de um cartão de solicitação ao quarto árbitro. Em seguida, o árbitro principal se dirige à cabine na beira do gramado para analisar o lance com a ajuda de um operador de replay. O árbitro tem autonomia para manter ou alterar a decisão de campo após a revisão. Se o desafio for bem sucedido, o técnico não perde a solicitação utilizada. Tá? Então, você tem 2, se for atendido, você continua tendo 2. Espetacular. Essa daí é muito boa. Tá? Então, a gente trazendo aí as principais notícias do